bicho-papão já pegou aí bolsonaristas, viu? O bicho-papão que leva pra papuda. Olha, foi preso hoje de manhã o ex-ministro do Bolsonaro, Gilson Machado, que era ministro do turismo do Bolsonaro, aquele sanfoneiro que tocava lá sanfona. Uma vez ele processou aí uma influenciadora de esquerda porque falou que ele era um sanfoneiro dos infernos. Aí ele processou, ela teve que pagar indenização para ele. Agora ele vai tocar sanfona lá na papuda. O sanfoneiro foi preso porque, segundo a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República, ele estava ajudando o tenente-coronel Cid a fugir do Brasil. E o plano era que o Cid fugisse do Brasil antes da sua audiência, do seu depoimento no STF, que aconteceu nessa segunda-feira. O plano era que o Cid fugisse para o Brasil ainda em maio. Segundo a Polícia Federal, Gilson Machado foi até ao consulado de Portugal em Recife e tentou ali fazer um passaporte português para o tenente-coronel Cid. Lembrando que a mãe do tenente-coronel Cid tem ali cidadania portuguesa, então ele tem direito a pedir cidadania portuguesa e ele fez esse pedido em 2023. Esses pedidos não costumam demorar mais de 2 anos, muito menos aí 2 anos e meio, para serem atendidos. Então, muito provavelmente, o Cid já tem a cidadania portuguesa, mas uma coisa é ter a cidadania, outra coisa é ter o passaporte. Lembremos que o Cid não tem o passaporte brasileiro dele, que está retido. A Polícia Federal reteve o passaporte dele. Então, o plano aí de Bolsonaro e do seu ministro era o quê? Ex-ministro, né? Era fazer um passaporte português no consulado de Portugal em Recife, em nome do tenente-coronel Cid, dar para ele, fazer chegar até ele o passaporte português e falar: Cid, fuja, não faça a sua delação. Porque a delação do Cid em depoimento da Polícia Federal conta muito? Conta. O que ele falou levou a Polícia Federal a conseguir provas de muita coisa? Sim. Porém, a delação dele no julgamento vale muito mais. É ali que é a palavra final. Então, se ele não fosse depor, ia ficar ali um buraco no processo. Isso que não só o Bolsonaro, mas todos os outros réus, aí quando eu digo todos, não são só os 8 que prestaram depoimentos nessa semana, não. Também os mais de 30 que já foram tornados réus. Todos eles tinham interesse de que o tenente-coronel Cid fugisse e não prestasse o seu depoimento. Aí você vê, o plano era claro: fuga do Cid e salvar todo mundo. O sanfoneiro Gilson Machado estava ontem à noite com ninguém menos que Jair Messias Bolsonaro. Depois meteu uma musiquinha aqui, mas enfim, ele fez essa história aqui ontem à noite. E no história, olha o que ele fala aqui, ó. Quem quiser pausa para ler, mas eu vou ler aqui para você. Encerrando o primeiro dia de atividades no Rio Grande do Norte, ao lado do nosso presidente. Simbora que amanhã tem mais. Amanhã tem mais, ele fala aqui, ó. Engraçado, amanhã tem mais em Natal. O Gilson estava em Natal ontem à noite. Porém, ele tomou um voo às pressas para Recife e foi preso em Recife. Será que ninguém da Polícia Federal vazou que ele ia ser preso para o Bolsonaro? O Bolsonaro mandou ele embora para a polícia não chegar lá e tá o Bolsonaro junto, e o Bolsonaro não correr algum risco e não se incriminar? Porque não é estranho que o cara que está organizando a fuga do tenente-coronel Cid tá justo ao lado do Bolsonaro? E aí, de repente, ele foge do lado do Bolsonaro e vai para ser preso em outro lugar, sendo que ele publicou nos stories, horas antes de pegar um voo às pressas para Recife, primeiro dia de atividades em Natal. Se ele tá falando que é o primeiro dia, é porque vai ter segundo, talvez terceiro, quarto, mas um segundo vai ter. E se ele porque se é um dia só de atividade, ele fala: ó, tive dia de atividades com o Bolsonaro. Mas não, primeiro, simbora que amanhã tem mais. Porém, ele foi para Recife, então não ia ter mais dele em Natal. Estranho. Ele disse aí para a Polícia Federal que ele tinha compromissos em Recife e avisou o Bolsonaro que ele ia passar em Recife o dia de hoje. Estranho, né? De repente ele tinha compromisso em Recife, depois ele fazer o story do lado do Bolsonaro, lembrando que o Gilson Machado é pré-candidato para a eleição do ano que vem. Ainda não pode ninguém anunciar a pré-candidatura, mas todo mundo sabe que o Gilson Machado vai ser candidato ao Senado com o apoio do Bolsonaro em Pernambuco. Todo mundo sabe. E aí, o Gilson Machado, que tem que estar ao lado do Bolsonaro, ele tem 500 mil seguidores nas redes sociais, mas o que ele posta não viraliza. Eu tenho mais alcance que ele, por exemplo. Então ele precisa estar ao lado do Bolsonaro para viralizar, para ganhar mais seguidores, diferente aí dos políticos de esquerda. O Bolsonaro faz story, marca os políticos todos da extrema-direita que ele confia, para que eles ganhem seguidores do Bolsonaro. Justo na hora que ele pode aí ganhar seguidor, ganhar fama, aparecer mais e viabilizar uma candidatura ao Senado, ou, na pior das hipóteses, à Câmara dos Deputados no ano que vem, ele vai para Recife e deixa o Bolsonaro sozinho? Peraí, tem coisa estranha ali.
Ou será que ele foi para Recife para tentar buscar o passaporte do Cid finalmente? Porém, o Cid já depois, já não interessa mais para ninguém, com tanta... Tem ainda um interesse, mas não é tanto, a fuga do Cid. Vi aí jornalistas da Globo, aquelas que inventam fake news contra o PT, estarrecidas, como sempre, com por que será que o tenente-coronel Cid ia querer fugir? Se você não sabe, a família dele inteira já fugiu para os Estados Unidos. A Polícia Federal tem informações aí de que eles compraram passagem só de ida para Los Angeles. Se você não sabe, eu vou te avisar onde ia ficar o tenente-coronel Cid. Porque a imprensa não mostra, a Globo não mostra onde ia ficar o tenente-coronel Cid. Essa aqui é a mansão de 8 milhões de dólares da família Cid na Califórnia. Por isso que a família dele voou para Los Angeles, tá? Porque de lá pega um carro e vai, um transporte aí, e vai para essa mega mansão que eles têm. Aqui é do outro lado, tá? A parte de trás da mansão, ali era a parte da frente. Olha o tamanho. Essa piscina aqui tem mais metragem quadrada do que a casa, o apartamento, o domicílio de 90% dos brasileiros. Essa piscina aí é gigantesca. Essa casa é nababesca. Aí vem uma coisa. A família do tenente-coronel Cid abriu empresas nos Estados Unidos, empresas de fachada, para comprar essa casa. Essa casa não está em nome de uma pessoa, e sim de uma empresa, e essa empresa é representada pelo irmão do Cid, com o pai dele. E aí você pensa, peraí, de onde eles conseguiram 8 milhões de dólares? Estranho, né? Ele comprou a casa, Thiago, mas peraí, eles são uma família de militares, além de muitos militares, ainda mais generais que têm acesso à verba, serem corruptos, e a gente vê isso que eles roubam até no leite condensado, roubam na picanha, na cerveja, em tudo. Tem o fato de que ele é militar há muito tempo, os salários são altos e tudo mais. Não, mas ele só comprou a casa de 8 milhões de dólares, que equivale a milhares de salários dele, só depois que o Bolsonaro assumiu a presidência. Em 2019, começou aí a riqueza da família Cid nos Estados Unidos. Compraram também uma mansão em Miami, uma mansão de pelo menos 1 milhão, 1 milhão e meio de dólares. A imprensa chegou a falar que a mansão custava 2 milhões de reais, o que é uma mentira. Em Miami não existe imóvel de menos de 1 milhão de dólares, não existe, nem se quiser, não tem. Ainda mais a mansão que ele tem em Miami. Aí você vê, o Cid ia ficar numa mansão lá, e aí óbvio que o Bolsonaro ia fazer todas as tratativas possíveis para que ele não fosse extraditado dos Estados Unidos. Deu errado o plano. Não conseguiram o passaporte. Eu vou te falar, é muito difícil tirar um passaporte em nome de outra pessoa. Muito, muito difícil. O Cid chegou a ter mandado de prisão ali. O Bolsonaro está apavorado com o que está acontecendo. Por quê? O Cid chegou a ter mandado de prisão. 1h da manhã, o Alexandre de Moraes assinou um mandado, 1h em ponto, mandado de prisão para o Cid. Quando chegou 6 e pouco da manhã, o Alexandre de Moraes revogou o mandado de prisão, então ele dormiu, acordou e falou, não vou prender o Cid agora, prende só o ex-ministro do Bolsonaro. E mandou fazer busca e apreensão na casa do Cid e mandou o Cid depor. Tanto o Cid como o ex-ministro do Bolsonaro, o sanfoneiro, disseram que eles não se conversam desde 2022. O Cid diz, como é que esse cara pediu um passaporte no meu nome? Isso não pode. Cid diz aí no depoimento. Será que é verdade? Foram pegos os celulares dos dois para averiguar. Aí saberemos se esse plano tinha algum mandante, porque o Gilson Machado, o sanfoneiro, não é réu. Qual interesse tem o sanfoneiro no Cid fugir? Pessoalmente, nenhum. Ou ele está agindo a mando de alguém. Com quem o sanfoneiro sempre se encontra, quem é o ídolo político dele, que inclusive o alçou a ministro e a status de pré-candidato a possivelmente Senado, Jair Messias Bolsonaro. Quem é aquele sem o qual, se estiver preso o Gilson Machado tem uma chance muito menor de se eleger ao Senado, porque por mais que Pernambuco, a esquerda domine lá, a direita também consegue ali muitas vezes. É só ver que tinha uma governadora do PSDB lá. O PT tem maioria ali, o Lula tem, mas ele não consegue eleger lá governadores na mesma quantidade de votos que ele consegue ter ele e Lula. Então, para o Senado, ainda mais que são 2 vagas, tinha uma chance enorme de que um bolsonarista se eleja. É isso que o Bolsonaro quer, pelo menos conseguir um senador por estado no Nordeste e emplacar os 2 onde ele tem maioria. É isso que quer o Bolsonaro. E aí, o plano era o quê? Tudo bem se o mais votado for de esquerda ou de centro-esquerda ali. Centrão, né? Quase direita. O importante para o Bolsonaro era eleger ali o Gilson ou alguém na segunda vaga. Fica difícil se o Bolsonaro estiver preso. Peço a sua inscrição no canal.